Salve pessoal! Vamos começar aí o curso de preparação rumo ao concurso do INSS, resolvendo questões de direito administrativo. Até a ocasião do lançamento do edital, eu planejei resolver questões do Sebrasp, até porque a última prova de concurso do INSS foi justamente tendo essa banca como organizadora. Segue a linha daí, de olho na telinha, vamos começar com questões bem interessantes. Vamos lá! A incompetência é um vício que pode comprometer os atos administrativos, sendo caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Essa resposta é correta. Resposta correta. Gabarito. Aqui nós temos o famigerado excesso de poder. É muito comum que o examinador tente confundi-lo, colocando ao invés de excesso de poder, o desvio de poder. Muita atenção. Quando se tratar de competência, se correlaciona eventual vício com excesso de poder e não desvio de poder. O desvio de poder ou desvio de finalidade respeita a um vício na finalidade do ato administrativo. Então, em resumo, excesso de poder, vício na competência, que é justamente o que a questão aborda. E o desvio de poder, um vício na finalidade. Em ambos os casos, nós teremos uma nulidade do ato administrativo, com a diferença que quando o vício é na competência, desde que haja possibilidade de saneamento da competência, é perfeitamente convalidável. É quando a gente diz que a convalidação é sobre atos administrativos com vícios sanáveis. É justamente o que acontece aqui no excesso de poder, nós teríamos um vício sanável. Tá ok? De olho na telinha, vamos para a próxima questão. Número 2. A função de fato ocorre quando o agente público que pratica o ato administrativo está irregularmente investido no cargo, emprego ou função, mas toda a situação tem aparência de legalidade, o que torna o ato válido, especialmente para a proteção a terceiros de boa-fé, isto é, para proteger a boa-fé do administrado. Gabarito, correto? Correto. Aqui em cima também correto, a gente apagou sem querer. Pronto. Na questão 2, nós temos uma situação de agente de fato ou agente putativo, né, no exercício de função de fato. O que quer dizer isso? São duas ocasiões principais. A primeira é quando ele é investido irregularmente de funções, isto é, a lei, por exemplo, exige para efeitos de posse que ele tenha um determinado nível de escolaridade, todavia, na ocasião da posse, ele não apresenta esse nível de escolaridade, mas ainda assim é investido de funções. No exercício das atribuições, essas funções que ele exerce são funções de fato, tudo porque ele não foi investido regularmente de funções. Pode acontecer no segundo caso também quando o camarada é suspenso, quando ele por exemplo, está em curso em uma infração disciplinar e por ela responde um PAD e é condenado à pena de suspensão. Nesse caso, como ele está suspenso, ele não está em condições de exercer suas funções públicas, de modo que, se as exercer, estará em curso em funções de fato. Tanto num caso como no outro, justamente para a preservação de segurança jurídica e boa-fé, nós temos os atos praticados por esses agentes como sendo enquadrados como atos válidos. Apesar de haver uma ligeira diferença doutrinária, não vem ao caso, para fins de prova é essa posição que é mais recomendável. Valeu? Vamos para a próxima questão. Os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos em que a vontade de um é instrumental em relação do outro, que pratica um ato dito principal. Gabarito da questão, errado. Aqui ele trocou. Os atos administrativos compostos são aqueles que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos em que a vontade de um é instrumental em relação ao do outro. Aqui tem um outro erro. Eles resultam da manifestação de vontade de dois órgãos ou autoridades, em que uma manifestação de vontade é instrumental em relação ao do outro. Fica assim, um exemplo bem prático, bem interessante. Lá na Lei 8.112, você tem artigo 95, dizendo o seguinte: a concessão de um afastamento para estudo ou missão no exterior depende de uma autorização no Executivo do Presidente da República. Então funciona assim. Suponha que você trabalhe na Receita Federal do Brasil, um órgão subordinado ao Ministro da Economia, e você pleiteia esse afastamento para estudo no exterior. Pode ser? Pode. Todavia, é necessário que antes da concessão haja uma autorização pelo Presidente da República. Olha que interessante. A autorização do Presidente da República é uma manifestação de vontade acessória em relação à principal,
que é a concessão do afastamento para estudo no exterior por parte da Receita Federal onde você trabalha. Nesse caso, nós temos uma manifestação de vontade acessória, instrumental, para autorizar a manifestação de vontade principal, que é justamente, no meu exemplo, a concessão do afastamento para estudo no exterior. Então, nós teremos um ato administrativo composto. Olha aí a questão mais uma vez. Nós teremos um ato composto quando há a manifestação de vontade de um em relação a do outro, sendo a primeira instrumental em relação a do outro, que é principal. Rafael, mas qual seria a diferença entre os atos compostos e os atos complexos? De olho na telinha daí, olha o gráfico que eu fiz para vocês, o quadrinho comparativo. No ato composto, nós temos duas manifestações de vontade, em que uma é principal e a outra é acessória, justamente o exemplo que eu dei agora para você. Já o ato complexo, nós temos duas ou mais manifestações de vontade. E atenção, no ato complexo, nós temos a fusão de manifestação de vontade para a existência de um único ato. Lá no ato composto, nós teríamos dois atos básicos, em que um é principal e o outro acessório. Então, recapitulando, no ato complexo, nós não temos dois atos, um principal e o outro acessório, que foi justamente o erro da questão. No ato complexo, nós temos uma fusão de manifestações de vontade para a composição de um único ato administrativo. O exemplo mais interessante de você carregar para a prova, que é jurisprudencial, é justamente a concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão do servidor público estatutário. Muito cuidado, porque se for cair na prova um exemplo, de fato, desse ato administrativo que é complexo. Daí nós temos a manifestação de vontade do órgão que você trabalha, concedendo a você a aposentadoria provisória. Depois, a manifestação do Tribunal de Contas, por exemplo, da União, registrando a concessão de aposentadoria, formando agora o ato de aposentação. Perfeito? Vamos para a próxima questãozinha. Como decorrência natural do princípio da legalidade, presume-se a legitimidade de todos os atos administrativos. Correto até aqui. Por outro lado, o atributo da imperatividade ou coercibilidade, além de nem sempre se fazer presente, tem perdido nos tempos atuais espaço para a consensualidade. Gabarito da questão, correto. Bom, primeira parte, todos os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Atributo dos atos universal, perfeito? Agora, nem todos os atos possuem esse segundo atributo, que é a imperatividade, que, segundo alguns autores, seria a coercibilidade ou imperatividade. Muito embora, fazendo parênteses, é muito mais comum encontrar a coercibilidade como sendo um atributo do poder de polícia. Aqui você vai fazer aqui um meia boca, porque realmente tem autores, inclusive artigos e livros, que comentam que a imperatividade e a coercibilidade até não haveria razão de fazer uma distinção entre elas. Entre eles, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, está aí uma leitura bacana para a sua preparação. Mas antes disso, a imperatividade ou coercibilidade, como eu disse, só está presente nos atos de império, não está presente em todos os atos administrativos. Os atos de gestão e os atos de expediente, respectivamente, por exemplo, autorizações para concessão de um uso de bem público, ou mesmo um ato de despacho, né, que é um ato de expediente, eles não gozam de imperatividade, são, pois, atos respectivamente de gestão e de expediente. Daí dizendo em todos os atos gozam de imperatividade e coercibilidade, os que gozam são denominados atos de império. E realmente, gradualmente, a administração pública vem deixando a imperatividade para a última ratio, quer dizer, para uma última medida, né? A gente vai tentando gradualmente, pelo consensualismo, gerir a vontade pública com a vontade do particular. Em última instância, se isso não for possível, o particular for realmente resistente, a administração se devota ao poder de império, né? Se devota ao poder de império, de que se reveste por força da lei e impõe o interesse público ao particular. Então fica assim, hoje, né, contemporaneamente, nós temos a administração gradualmente optando pelo consensualismo, compatibilizando interesses públicos com interesses particulares. Mas, em última instância, se o particular resiste em se submeter ao interesse público, a administração agride, exerce o monopólio da violência e impõe a vontade pública a esse particular. Bacana? Questão excelente, gabarito dela, correto. Vamos para a próxima última questão, 5. Na delegação e na avocação de competência administrativa, é imprescindível a existência de vínculo formal de hierarquia entre os órgãos administrativos envolvidos. Errado. A regra é a seguinte. Tirando da Lei 9.784/99, especificamente aqui no artigo 12, mas também há de se referir ao artigo 15, nós temos o seguinte. A delegação de competências pode se dar com ou sem hierarquia. Já a avocação de competência, sim, decorre do poder hierárquico,
Então, de olho na telinha para a gente fazer a correção. Na delegação e na avocação de competência administrativa, é imprescindível a existência de vínculo formal e hierárquico? Não. Na delegação pode ser com ou sem hierarquia. Na avocação é que necessariamente haverá hierarquia entre os órgãos e agentes envolvidos. Espero que tenha gostado da solução dessas questões. Em breve nós colocaremos à disposição outras resoluções. Não deixe de nos seguir. Acompanhe no Instagram. Acompanhe nosso Instagram. Valeu!